Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é Lucas Limitado e nesse vídeo nós vamos testar 3 ferramentas que prometem reduzir o consumo de tokens quando a gente cria nossas aplicações usando IA. Nós vamos testar o Redroom, o RTK e o Caveman. Cada uma dessas ferramentas usa uma estratégia um pouco diferente para reduzir o consumo de tokens. Então nós vamos testá-la em 3 testes diferentes. O primeiro teste vai ser a gente criar com um prompt só uma aplicação de campo minado usando Vite e React. Depois a gente vai criar, etapa por etapa, um aplicativo to-do list, usando Express, TypeScript e autenticação com login e senha. E por fim, a gente vai trocar uma ideia com a IA sobre uma dúvida técnica que a gente tem. Então eu vou fazer o caso base, fazendo todas essas aplicações sem nenhuma ferramenta, e depois eu vou construir todas elas usando cada hora uma dessas ferramentas. Nesse vídeo eu vou usar sempre a CLI do Codex para fazer os testes, mas provavelmente isso vai funcionar normalmente com outras ferramentas, como Cloud Code e outros provedores. Eu testei esse serviço usando o Open Code também, mas ele teve alguns problemas com alguma dessas ferramentas e eu vou comentar mais sobre isso no final. E eu vou deixar na descrição do vídeo os capítulos para vocês pularem exatamente para o que vocês querem ver. Beleza, nós vamos começar então com a instalação do Redroom, explicando brevemente como ele funciona. Ele vai iniciar um proxy entre o seu terminal e a LLM, e dependendo do tipo de informação que está dentro do seu contexto, se é código, se é JSON, se é TXT, se é imagem, ele vai usar uma ferramenta diferente para comprimir esses dados antes de mandar para a LLM, beleza? E é preciso ter o Python instalado para conseguir usar essa ferramenta. Tu vai copiar esse comando, pip install redroom AI all no teu terminal, eu já tenho ela instalada aqui, e é bem possível que o Python instale essa ferramenta dentro de uma pasta chamada scripts. Eu estou aqui no Windows, né, só para deixar claro. E aí você não vai ter ela acessível via path. Para você ter ela acessível via path, você pode rodar esse comando aqui, que eu vou deixar na descrição, dentro do seu PowerShell. Se ele retornar a versão do Redroom, significa que ele está funcionando. Então você vai ter que rodar esse segundo comando, que eu também vou deixar na descrição, para você setar essa variável de ambiente e ter o comando acessível de qualquer lugar. Aí para você, depois que você fizer isso, para ver se está tudo certo, tu vai rodar o Redroom Doctor e ele vai rodar aqui dizendo que ele está instalado na máquina. Beleza? Para a gente então rodar ele, fazer o wrapper dele dentro do Codex, a gente vai rodar o comando redroom warp Codex. E aí, se você estiver usando outro provedor, vai ser aqui que você vai mudar. E é aqui que deu problema com o Open Code. Já tem uma issue aberta no GitHub que ele não está funcionando por padrão assim com o Open Code. Para usar com o Open Code, você vai ter que configurar na mão esse wrapper, e que eu não vou mostrar como fazer aqui. Mas se tu tiver o Cloud, é só você fazer o Redroom Wrapper Cloud. Ele vai iniciar aqui o processo e, se tudo der certo, você vai abrir o localhost 8787 e vai estar tudo lá, beleza? Eu vou aqui, assim que ele iniciar, vou mostrar como é que fica o dashboard dele. Beleza, ó, aqui o Codex já está pedindo permissão para ter acesso ao diretório, beleza? Tá funcionando normal. E ele já está fazendo o wrapper em volta do headroom. Inclusive, se a gente entrar aqui nessa URL, né, que é o localhost 8787/dashboard, a gente vai ver já os projetos que eu rodei, o quanto que eu já consumi da minha IA e tal. Então agora eu vou testar, vou mostrar como é que como é que instala os próximos serviços e mostrar o resultado final. Beleza. Para fazer a instalação do RTK, basta você entrar aqui no site deles, vai descendo até chegar na parte de Pre-Built Binaries, que é a única forma que eu encontrei de instalar para Windows. Tu vai entrar aqui, instalar para o seu sistema operacional, né, o Windows Zip, vai deszipar o projeto, e aí você vai botar esse executável dentro do path do seu computador, e aí você vai ser capaz de rodar o RTK-version, e ele vai retornar a versão que você baixou, beleza? Beleza. Uma vez que o binário do RTK está instalado na tua máquina, você vai rodar um RTK init-g codex, e se tu estiver usando outra ferramenta, vai ser aqui que vai passar o nome dela.
ele vai salvar esse agents.md dentro da página, dentro da pasta correta do teu agente. E depois tu vai rodar um RTK init show. Beleza? Aqui já tá, significa que já está configurado. Você pode simplesmente rodar a CLI do teu projeto, que já vai estar funcionando. Beleza. Vamos só mostrar aqui rapidamente como que funciona o binário do RTK. Ele faz um wrapper em volta dos comandos de terminal. Então, se eu desse aqui um docker ps, ele vai listar todos os meus containers. E o RTK, ele vai aceitar todos os outros comandos, você só vai ter que botar primeiro o RTK e o docker ps, e ele vai dar uma resumida, uma comprimida em todo o output que for retornado do terminal. E é basicamente isso. Então, agora, quando o nosso agente for chamar o terminal, ele vai chamar usando esse comando e vai receber uma resposta mais enxuta, o que significa que ele vai, teoricamente, consumir menos tokens. Beleza, agora vamos instalar o Caveman. Eu vou usar esse comando aqui para instalar a skill dele. Eu selecionei aqui só o Caveman, o Caveman Press e o Caveman Stat. Um problema que eu encontrei aqui na instalação é que ele botou as skills dentro do ponto agents. Aqui vai ter todas as skills do Caveman. Mas agora, por padrão, o Codex precisa que essas skills estejam dentro da pasta do próprio Codex. Então a gente vai copiar de lá e colar aqui. E aí a gente vai rodar, vai fechar o Codex, vai rodar de novo, skip. E dentro de skills, a gente vai ver se a gente tem o Caveman. E tá aqui, beleza? E aí para fazer o plugin, a skill funcionar, é só dar um sinal de dólar, né? Cifrão Caveman, e aí começar a usar o aplicativo. Beleza, então vamos aqui para as conclusões desse teste. Primeiro, é preciso deixar claro que mesmo que eu tenha rodado os testes mais de uma vez, tem com certeza algum acidente estatístico aqui. Porque como a LLM ela não é determinística, às vezes ela erra mais, às vezes ela erra menos, e isso compromete o resultado final. Então, tipo, isso aqui é um teste, mas não leve isso aqui tão a sério assim. Bem, o que a gente pode ver é que o Red Room, ele performou pior em todos os casos. Eu até fiquei surpreso quando eu rodei a primeira vez. Eu achei que ele ia melhorar alguma coisa, mas mesmo testando algumas vezes, ele sempre dá um pouquinho de margem. Isso não significa que a ferramenta seja inútil. Uma coisa que eu queria mostrar é que o Red Room, ele vem com o binário do RTK dentro dele. Então, teoricamente, ele usa também o RTK, mesmo que o RTK nos nossos testes tenha mostrado uma estatística melhor. Uma coisa que me incomoda dessa ferramenta é que ela parece que quer fazer tudo e ela fica um pouco pesada e um pouco chata de usar. Eu queria fazer primeiro os testes usando o OpenCode, mas tá com um issue aberto do Red Room com o OpenCode, então eu tive que fazer os testes com o Codex para ficar tudo exatamente igual. Então, mesmo que ela tenha várias outras funcionalidades, né, existem algumas flags que a gente pode usar para ela fazer o compress do output. Tipo, ela é com certeza a ferramenta mais completa, mas no modo padrão ela não mostrou nenhuma melhora nos nossos testes aqui, beleza? Se você quiser investigar mais, eu acho que ela vale a pena você tentar fazer o tuning, mas sei lá. O RTK, ela é muito fácil de usar, é só baixar o binário e colocar no path. O agente consegue usar ela de forma fácil, a gente consegue ver nos logs que o RTK está sendo chamado. E para fluxos onde você tem que chamar muitas vezes a linha de comando, por exemplo, no teste da API, tem que chamar o npm install, o init tem que chamar os comandos do Docker, às vezes ele chama alguns comandos próprios do PowerShell. Eu acho que ele pode ajudar, mas também eu acho que esse número aqui de menos 30 é muito inflado, porque mesmo que eu testei algumas vezes, ele estava dando sempre menos, mas eu desconfiaria que isso aqui não é assim tão
tão bom assim. Mas de qualquer forma, ele é bem fácil de usar e eu não achei que ele prejudicou o output da IA de nenhuma forma. E o Caveman ele é meio que uma faca de dois gumes. Ele é uma skill que significa que basicamente ele é um prompt que vai rodar antes de você começar a sua sessão, dando orientações de como que a IA deve se comportar. Mas esse prompt ele também faz com que a IA gaste tokens. Então você tá tipo mandando tokens para ela computar e depois você tá fazendo que ela compute mais devagar, de fato. Da mesma forma, esse menos 28 eu levaria ele com bastante ceticismo, principalmente em fluxos de fazer vibe coding, eu não acho que ele seja assim tão útil. Na conversa, eu senti que, mesmo que ele tenha ficado um pouquinho melhor só que o base e o Red Room, e um pouquinho pior do que o RTK, eu achei que ele foi bem mais sucinto mesmo. Eu acredito que ele não ficou tão diferente por causa do input original, né, que eu comentei. Mas eu me incomodo às vezes com o tanto que a IA é verbosa. Então, se você também se incomoda, talvez valha a pena dar uma chance. Um outro detalhe aqui do Caveman, que eu tava esquecendo de falar, é que quando eu testei a API, o teste da API, ele foi o que é, mais eu tive que interagir mais com a IA. Sempre que ela dava um erro, eu comentava. Eu printava o log, mandava e falava assim, corrige esse erro. Eu sempre deixei no fluxo para ele dar um erro no final, mas um erro bem simples, só para ele gerar o .env e aí a gente conseguir rodar. Mas o Caveman, eu acho que talvez ele tenha... Isso pode ser só um artefato estatístico, mas só para ser transparente com a minha experiência, ele foi o que me fez ter que interagir com a IA mais vezes, tipo, como se ele estivesse piorando o resultado da IA. Beleza? Só para deixar isso claro. Se eu tiver que dar um veredito, com base só nos testes, eu testei poucas vezes, tipo umas 3 vezes em cada um desses aqui. E de fato, esses aqui mostraram que foram melhores. Tem, no artigo que eu deixei na descrição, esse usuário também faz os testes e ele encontrou números bastante diferentes de mim. Ele encontrou que o Red Room foi o melhor, um pouquinho melhor, e os outros eles não fizeram muito efeito. Aqui tem os... Na verdade, cadê? Não lembro. Mas enfim, se você... Aqui nesse artigo, em algum momento, tem a comparação. Aqui, ó. Tem a comparação e, tipo... Sei lá, ele testa com bem mais... ele faz bem mais fluxos, né? Então, talvez você devesse levar isso aqui em consideração. E também eu vou deixar essa discussão aqui do Hackers News, que é uma discussão que eu comecei a ler e achei bem interessante. Algumas pessoas bem céticas, outras falando que ajuda bastante. Eu acho que depende muito do seu fluxo. Se eu for dar o meu veredito, eu diria que use o RTK, porque ele é super simples de usar e, tipo, não parece que ele atrapalha em nada. É só um binário bem, bem simples em Rust e funciona bem. E é isso. Se você quiser, tipo, se você acha que isso aqui é o futuro, eu olharia o Redmond, porque ele promete mudar, ele é feito em Python, ele promete começar a ser reescrito em Rust para ele ficar menor. Ele de fato demora para instalar, às vezes o proxy demora para subir, isso é um pouco chato, mas ele tem muitas funções, eu acho que se você fazer o tuning certinho dele, ele pode ser bastante bom. Mas, enfim, meu veredito é que vale a pena? Provavelmente não. É isso. Se você quiser recomendar algum tema de vídeo, fique à vontade. Deixa o like aí, se inscreva e até mais.